No início da vida, antes mesmo de aprender as palavras, antes mesmo de aprender a se comunicar com as palavras, nós nos comunicamos. E nós nos expressamos principalmente a partir do corpo, né? O corpo pulsante, o corpo desejante, o corpo que se comunica. Então, essa música que nós vimos agora, ela tem bastante a ver com essa dimensão corporal da nossa experiência, né? O que é pensar em alteridade? É pensar na nossa relação com as outras pessoas. E a nossa relação com as outras pessoas se funda na dependência. Em síntese, pensando no que a gente conversou até aqui, falar sobre a sexualidade para a psicanálise significa falar sobre a importância das relações que vivemos para sermos o que somos, para nos tornarmos quem nos tornamos. Mais do que isso, significa falar sobre o prazer, sobre o desejo e sobre a fantasia, que estão presentes nos vínculos que construímos com aqueles e aquelas que são significativos para nós. E como é que esses vínculos que construímos nos constroem. Então, estamos falando de sexualidade, estamos falando de prazer, estamos falando de desejo, estamos falando de fantasia, dos vínculos e dos afetos nesses vínculos, né? Como os vínculos que nós construímos nos constroem. Para compreendermos a importância das relações, um primeiro passo é considerar como seres humanos nascem completamente despreparados e incapazes de sobreviver sozinhos, dependentes de cuidado e proteção. Se nós sobrevivemos, é porque houve alguém, né, uma pessoa ou mais pessoas, uma pessoa com a ajuda de outras pessoas, mas houve alguém que cuidou. Porque a tarefa de cuidado é uma tarefa contínua, é uma tarefa que exige tempo, é uma tarefa que exige dedicação. Para sobrevivermos, nós formos cuidados. Nós somos seres muito dependentes. Um segundo passo é também considerar como essas tarefas de cuidado, proteção, alimentação, higiene, sono e segurança são acompanhadas dessa intensa proximidade entre o corpo de quem cuida e do bebê que é cuidado. Então, essa experiência tão vital, essa experiência de dependência, sem os cuidados sem os quais a gente não sobrevive, é também uma experiência da dimensão do corporal, né? Como se a pessoa que cuida e o nenê cuidado fossem um só. Existe um psicanalista que chama Donald Winnicott, que ele diz assim: onde está um bebê? Eu não consigo encontrar um bebê. Porque onde quer que a gente veja um bebê, não haverá só um bebê. Haverá um bebê e uma mãe. Ou haverá um bebê e alguém que cuida. Olhar para um bebê é olhar ao redor e perceber alguém que cuida. É olhar um par. Né? Existe essa dimensão quase de humanidade. Né? Uma experiência de fusão. Quase. Porque aí, esse par do cuidado, a vida vai trazendo a dimensão do ímpar, que é o que a música nos mostra, né? Vou ler esse trechinho do nosso livro, que eu sempre menciono esse livro, porque eu sou apaixonada por ele, né? A Psicanálise na Terra do Nunca, ensaio sobre a fantasia, da Diana Corso e do Mário Corso. Sem cuidados físicos intensivos, morremos. Sem um grande investimento materno sobre nós, definhamos física e psiquicamente. Nossa gênese é uma interação com os adultos que nos dão suporte e assim fazendo nos constituem. É assim que é o nosso início, nossa formação, nossa gênese. Ao nascer, estabelecemos uma espécie de continuidade com a pessoa que desempenha uma função materna na nossa vida. É como se houvesse, né, uma unidade ali, uma continuidade. Vivemos nesse outro ser humano que nos olha, embala, fala conosco, zela por nós e nos inclui em seus pensamentos e desejos. Então, é como se fosse uma unidade. A gente vai continuar falando sobre isso na próxima aula, então essa é uma ideia interessante da gente guardar.
As relações de cuidado são tão vitais e são tão intensas que é como se fosse uma unidade. Existimos através dele, a partir dele, na sua continuação. Então, essa ideia de como se fosse uma unidade, eu considero que a música do Skank expressa de uma forma muito interessante, né? Vou ler a letra. Éramos nós, um mais um, éramos mais que só dois. Éramos um, feito de dois, mais que nós dois, nunca então sós. Eu era eu quando era nela, ela em mim como ela era. Eu era eu quando era nela, ela em mim como ela era. Soma sem subtração, múltiplo sem divisão, dois que se amavam então. Éramos multidão. E na matemática torta da vida aqui sem ela, 2 menos 1 é 0. Eu não sou nada do que eu era. Né? Quando fala eu era eu quando era nela, como essa questão da unidade, da continuidade, da fusão, é um modelo para a gente pensar as experiências de relação humana, de desejo, de prazer. E então, né, essa sensação de unidade, nós vamos voltar a falar nas próximas aulas, que serão sobre o eu, a formação do eu. E hoje vamos concluir a nossa aula de psicanálise e sexualidade com o nosso exercício. Imagine que, ao contar para alguém que você está estudando psicanálise, a pessoa tenha uma reação de espanto e te pergunte: é verdade que para Freud tudo é sexo? Como você explicaria sobre o conceito de sexualidade para essa pessoa? Ok? Essa foi a ideia da nossa aula, construir o conceito da sexualidade como um conceito amplo, e a ideia do exercício é que vocês possam expressar o que vocês assimilaram do conceito de sexualidade. Certo, gente? Tchau, tchau para vocês. Anotem as dúvidas para que a gente possa conversar depois.